Vacinas da Índia chegam ao Brasil. Santa Catarina recebe mais doses e começa a distribuir nos municípios. Primeiro-ministro do Reino Unido diz que nova variante do coronavírus é mais mortal. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para Criciúma e região. Em Criciúma, aprovado o projeto de lei que trata da reforma da Previdência do Criciúma Prev. Relatório de balneabilidade do estado gera preocupação na região sul. Governo de Santa Catarina anuncia investimentos no sistema prisional do sul do estado. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O governo da Índia liberou as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19. As doses chegaram ao Brasil na última sexta-feira. A expectativa é que a logística de distribuição das vacinas que chegaram da Índia comece ainda no fim de semana. O voo que trouxe a carga com 2 milhões de doses deixou Mumbai, na Índia, num avião comercial da Emirates. E após chegar ao Brasil, as vacinas foram levadas ao depósito da Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde ficaram armazenadas até serem levadas aos estados. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, neste sábado as doses já podem começar a ser distribuídas. A logística é feita pelo General Pazuello, ministro da Saúde, juntamente com o ministro Fernando, que é o ministro da Defesa. E nós entregamos, então logo a Anvisa aprovou, essa era a minha oposição, né? O pessoal disse que era contra a vacina. Eu era contra a vacina sem passar pela Anvisa. Passou pela Anvisa e eu não tenho mais que discutir, eu tenho que distribuir a vacina. E nós distribuímos no prazo programado de um dia antes. Pode ter certeza que a aeronáutica está aí, pronto para servir ao Brasil mais uma vez. E essa vacina amanhã mesmo, se chegar hoje à noite, amanhã mesmo começando a chegar aos seus destinos. O presidente também voltou a dizer que a vacina contra a Covid-19 não é obrigatória. Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina, como o governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto. Ela tem que ser voluntária. Pelo que tudo indica, segundo a Anvisa, ela vai ajudar aí a que casos graves não ocorram no Brasil quem for vacinado. Nesta sexta-feira, a Anvisa aprovou por unanimidade o uso emergencial de mais 4.800.000 doses da Coronavac. A diferença deste produto para a vacina que já está sendo aplicada em todo o país é que este novo lote foi envasado no Brasil. O diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou que neste momento o uso da vacina é emergencial e voluntário. O que se aprova no dia de hoje e o que se aprovou no domingo passado é uma modalidade de uso chamada de uso emergencial. Ele é temporário, ele não abrange camadas amplas da população, ao contrário, ele é para camadas bem definidas da população. Trata-se de um momento em que o balanço entre riscos e benefícios, este balanço é considerado favorável e foi considerado pelos 5 diretores desta casa no domingo passado e assim foi considerado pelos 5 diretores no dia de hoje. Portanto, esta modalidade, ora em curso, ela é baseada no voluntariado, na aceitação do vacinado em ser vacinado. Além de analisar a eficácia da vacina em si, o parecer técnico da Anvisa considerou todo o cenário atual diante da pandemia e a falta de remédios que ajudem na prevenção ou tratamento da Covid. Tendo em vista o aumento do número de casos, tendo em vista a ausência de alternativas terapêuticas, e aí é importante esclarecer que, por alternativas terapêuticas, nós estamos dizendo aqui que é a ausência de medicamentos que tem registro aqui na Anvisa com a indicação específica para a Covid. A gente tem um foco muito específico aqui nesse ponto, que é importante destacar, e que ajuda a pensar e a sugerir a recomendação da área técnica, que é a recomendação de aprovação dessa vacina nessas condições. A autorização de hoje permite que o Butantan aumente a produção da Coronavac no Brasil, desde que siga os mesmos padrões aprovados pela Anvisa. A gente entende que eventuais novos lotes do granel que sejam importados pelo Butantan,
já se encontra, desde que atendendo aos requisitos de liberação, né, pela Sinovac e avaliação pelo Butantan, já podem ser utilizados para a fabricação de novos lotes, né, nessas operações já validadas nas instalações do Butantan. A equipe da Anvisa também se reuniu nesta sexta-feira com técnicos do laboratório da União Química, responsável pelo desenvolvimento da vacina Sputnik V. O encontro teve o objetivo de esclarecer informações sobre os dados que devem ser apresentados pela farmacêutica para dar seguimento ao pedido de estudos clínicos da vacina no Brasil. Uma reunião também foi realizada com a equipe da Fiocruz. Em nota, a Fundação Oswaldo Cruz informou que o encontro foi um pré-registro e que na semana que vem será dada entrada no pedido de uso da vacina, seguindo a orientação da Anvisa. E mais doses da vacina chegaram também em Santa Catarina nesse fim de semana. Confira na reportagem. Santa Catarina recebeu mais 47.500 doses da vacina contra o coronavírus na manhã de domingo. O voo com o primeiro lote da vacina de Oxford AstraZeneca chegou ao aeroporto de Florianópolis pouco antes das 9 da manhã. Logo em seguida, as doses foram encaminhadas ao almoxarifado da Diretoria de Vigilância Epidemiológica em São José, na Grande Florianópolis. Após isso, as vacinas foram contadas e catalogadas e depois distribuídas aos municípios nesta segunda-feira. Sim, a logística está pronta já há várias semanas, o critério é o mesmo, é a fase 1 que ainda não foi completada e iremos utilizar caminhão e, se o teto permitir, o tempo permitir também, distribuímos por avião. O secretário lembrou que a quantidade de doses que já chegou ao estado ainda não é suficiente para vacinar toda a população do primeiro grupo prioritário, mas ressaltou que há a expectativa de que mais doses cheguem nos próximos dias e que essa demanda seja suprida em breve. Ainda não. Nós estaremos recebendo também agora na próxima semana mais o quantitativo da Coronavac e esperamos que com essas 3 remessas a gente consiga atingir praticamente a meta da primeira fase. E já há a expectativa de avançar a imunização para os próximos grupos prioritários, conforme mais doses chegarem ao estado. As notícias ainda não confirmadas que em março nós teremos uma produção significativa da Oxford AstraZeneca. E aí nós iremos avançar na primeira, segunda fase e assim por diante. Mas é para o mês de março. Mas, apesar das perspectivas com a vacina, o secretário lembra que os cuidados para conter o avanço do coronavírus devem continuar. E a chegada das vacinas é mais uma esperança, né, no combate à pandemia. Lembrando a todos que a pandemia continua, não é a chegada da vacina que nos autoriza a diminuir o nosso enfrentamento, né? Seguir regras sanitárias claras, manter distanciamento, isso é fundamental. Mas a vacina é um passo a mais nesse enfrentamento demorando quase um ano, né? Sofrido para as pessoas, mas a gente tem que permanecer na posição que nós estamos para chegarmos daqui a alguns meses com menos intranquilos que estamos agora. A distribuição para os municípios já começou. A distribuição para todos os municípios catarinenses começou por volta das 7h30 da manhã desta segunda-feira. Ao todo, são pouco mais de 47.500 doses. Do almoxarifado da Diretoria de Vigilância Epidemiológica em São José, na Grande Florianópolis, as vacinas foram transportadas por caminhões e avião para as regionais de saúde de todo o estado. A quantidade que cada município vai receber está sendo definida pela Secretaria de Estado da Saúde. Ao todo, o estado já recebeu pouco mais de 191 mil doses da vacina contra o coronavírus. Na semana passada, foram entregues 144 mil doses da Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan. Na primeira entrega, Criciúma recebeu do estado 2.294 doses. Dessas novas doses que chegaram ao estado nesse fim de semana, ainda não foi divulgada a quantidade que será destinada ao município. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou na última sexta-feira haver evidências de que uma nova variante do coronavírus descoberta no ano passado possa estar associada a uma mortalidade mais alta. Até agora já se tinha a informação de que a nova cepa era bem mais contagiosa do que as anteriores. Devo lhes dizer que fomos informados hoje que, além de se espalhar mais rapidamente, agora também parece que há algumas evidências de que a nova variante, que foi identificada pela primeira vez em Londres e no Sudeste, pode estar associada a um maior grau de mortalidade. O principal conselheiro científico do executivo, Patrick Vallance, explicou que no caso de um homem de cerca de 60 anos, a mortalidade no país era anteriormente de 10 pacientes por 1.000 e atualmente estaria entre 13 e 14 por 1.000, mas destacou que há muita incerteza em torno desses números.
País mais castigado da Europa pela pandemia, com quase 96 mil mortos confirmados pela Covid-19, o Reino Unido enfrenta uma nova onda de contágios desde a descoberta em dezembro de uma mutação do coronavírus. De acordo com os cientistas britânicos, ela seria entre 50% e 70% mais contagiosa. As autoridades garantem que não há indícios de que as vacinas aprovadas não tenham eficácia contra a nova variante e a campanha de vacinação continua. O Reino Unido já imunizou 5.400.000 pessoas com as vacinas desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e AstraZeneca Oxford. O país foi o primeiro do Ocidente a lançar a campanha de vacinação em massa no dia 8 de dezembro. A seguir, reforma do Criciúma Prev é aprovada na Câmara de Vereadores de Criciúma. A semana começou com chuva na região e nós vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com sol e a chance de chuva na região entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 31 graus. Na quarta-feira, dia 27, o dia também amanhecerá com sol e deve haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 34. Na quinta-feira, dia 28, a chuva deve permanecer durante todo o dia. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. E na sexta-feira, dia 29, o dia amanhecerá com sol. A chuva deve aparecer entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 33 graus. A Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou em sessão extraordinária, na última sexta-feira, um projeto de lei que trata da reforma do Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos do município, o Criciúma Prev. A votação gerou muita discussão. Os 17 vereadores participaram da votação do projeto, que é de autoria do Executivo. Ao todo, foram 11 votos favoráveis e 6 abstenções. A discussão sobre a matéria dividiu os parlamentares. Aqueles que se abstiveram de votar pediram mais tempo para discutir o projeto. O questionamento foi pela pressa que o projeto foi apresentado. Alguns vereadores justificaram que só tiveram 3 dias para analisar o documento e que seria prudente aguardar o início das sessões ordinárias da Câmara para colocar o projeto em pauta. Já os vereadores a favor do texto reforçaram o argumento da Prefeitura de Criciúma de que manter os moldes atuais do Criciúma Prev aumentará a dívida do Instituto. E eu conversei hoje com o secretário da Fazenda de Criciúma, Celito Cardoso, que explica o que muda com essa aprovação da reforma. Eu estou aqui na Secretaria da Fazenda de Criciúma, vou conversar com o Celito Cardoso, ele que é secretário da Fazenda no município, para explicar um pouquinho mais a respeito desse projeto. Bom, primeiro, Celito, há muito tempo se discute, se fala dessa necessidade de haver uma reforma no Criciúma Prev em Criciúma. Isso é uma necessidade real? Se fala também na questão da própria saúde financeira do Instituto, é isso? Perfeitamente, essa é a real necessidade. Porque nós temos que separar duas coisas. Primeiro, a questão financeira do Criciúma Prev, hoje, ela é boa. Eles têm uma reserva lá no Criciúma Prev de mais de 100 milhões e tem uma receita mensal maior do que a despesa necessária para suprir o mês. Então, eles estão aplicando algum recurso. Só que quando a gente olha 4, 5, 10, 20, 30 anos para frente, tu vai perceber que daqui 4 anos esse valor já se inverte, ou seja, o Criciúma Prev já teria uma despesa maior do que a receita, e mais 10 anos, 100% das reservas financeiras desapareceriam por conta desse custo. Então o déficit que a gente fala atuarial é quando tu projeta o futuro do Criciúma Prev, porque uma aposentadoria de uma pessoa
hoje que entra em benefício por aposentadoria e ela tem 50 anos, ela vai viver pelo menos mais 45 anos. Então nós temos que projetar a capacidade econômica e financeira desse instituto para chegar e cumprir todas as suas responsabilidades até o fim. Então é nesse sentido que gera o déficit. Não é uma crise econômica atual, mas é uma projeção de falência para o futuro. A reforma o que é? É a capacidade de melhorar o financiamento do sistema em relação aos compromissos que serão crescentes ao longo dos anos. Na prática, com a aprovação desse projeto, então foi aprovado na Câmara, né? O que muda? Muda a questão, os descontos dos próprios servidores, nisso também acaba tendo alguma alteração? Então, dois fatos importantes foram votados. Primeiro, foi a adequação da idade à reforma constitucional número 103. Então agora os homens passam a se aposentar com 65 anos, as mulheres com 62, claro, respeitando aquela dedução do magistério em 5 anos. Então isso implica no quê? Num aumento da receita e uma redução do benefício, ou seja, aquela pessoa, como eu falei, que se aposentaria com 50 anos, 55, ela vai contribuir ainda por mais 10 anos, ao invés de ser beneficiária por esses 10. Isso gera uma fonte de financiamento importante. Essa adequação da idade e do critério de concessão do benefício gerou uma economia no déficit atuarial de 133 milhões. E o outro critério que foi votado, amplamente discutido, foi da taxação do inativo. Hoje, o aposentado do Criciúma Prev, que ganha menos de R$ 6.400 de aposento, ele não contribui. Agora, com a aprovação do novo regime de taxação, só não contribui aquele que ganharia, né, até o salário mínimo. Tudo que passar do salário mínimo, agora ele passa também a contribuir. Ou seja, se o salário mínimo é de R$ 1.100, a pessoa que ganha um aposento de R$ 1.200, ela vai contribuir com 14% sobre os R$ 100, que é aquilo que excede o salário mínimo. Com essas mudanças, já dá para se pensar em uma saúde financeira para o futuro? Essas questões, essa preocupação, né, com uma possível falência futura, se extingue? Sim, quando a gente enxergava isso para 13, 14 anos, hoje nós já enxergamos isso lá para 35, 40 anos. E progressivamente vai ter que se ir estudando modelos de adequação para cada dia mais a gente garantir esse benefício quando as pessoas chegarem a adquirir esse direito. Tá certo, então obrigada, Celito. Celito Cardoso explicando para a gente, então, a respeito dessas alterações no Criciúma Prev, né, a chamada reforma aí do Criciúma Prev, o Instituto da Previdência de Criciúma, que foram aprovadas no projeto de lei na Câmara de Vereadores nessa semana. A seguir, governador de Santa Catarina anuncia investimentos em sistema prisional do Sul. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, divulgou um novo relatório de balneabilidade referente a coletas realizadas entre os dias 18 e 22 de janeiro. De acordo com a pesquisa de qualidade da água do mar, 68% dos pontos analisados no litoral estão próprios para banho. E aqui na região, o relatório fez surgir uma outra preocupação. No último relatório de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente, o IMA de Santa Catarina, Balneário Rincão apresentou 4 pontos impróprios para banho, incluindo a Lagoa do Faxinal, onde há captação de água para abastecimento do município e também de parte de Sara.
Mas, segundo o SAMAI, o Serviço de Água e Esgoto, isso não interfere na qualidade da água que chega às torneiras, já que ela é tratada antes do abastecimento e passa por muitas análises para que sua qualidade seja garantida. O relatório também apontou como impróprios para banho, além da Lagoa do Faxinal, na altura do Parque Verde, a Lagoa dos Esteves, próximo ao Trapiche, o ponto próximo ao posto de guarda-vidas da Lagoa dos Freitas e o Arroio. O ponto é considerado impróprio para banho quando mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas 5 semanas anteriores no mesmo local for superior a 800 coliformes fecais por 100 mililitros, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2.000 por 100 mililitros. Produtos usados por dentistas disparam de preço durante a pandemia. Luvas e máscaras, por exemplo, foram os itens que mais subiram. Veja na reportagem. No início da pandemia, os dentistas pararam por 3 semanas e, desde que voltaram a atender, estão vendo os preços dos insumos aumentarem. No início da pandemia, a caixa de luva de 50 pares estava numa taxa de 28, 30 reais. Hoje ela está a R$100 e o que a gente está ouvindo que a semana que vem ela vai estar a 130. A empresária Sandra vende principalmente produtos odontológicos. Está no ramo há 14 anos. Também assustou com a diferença de preços, principalmente das luvas. Uma grande parte das indústrias de luva de procedimento fecharam por falta de mão de obra. Diz que 28 empresas foram fechadas pelo governo porque não tinha mão de obra, porque todos estavam contaminados pelo Covid. As fábricas fechadas foram em novembro do ano passado na Malásia. Dos mais de 5.700 trabalhadores, 1.800 foram infectados por coronavírus. Já as máscaras são produzidas no Brasil. Uma caixa com 50 unidades no início da pandemia era vendida por R$15. Agora custa em média de R$45 a R$50. As máscaras, a princípio, eu acredito que foi pela demanda, né? Você estava acostumado a vender, 100 caixinhas por mês. De repente houve uma procura de 1.000 e isso foi aumentando gradativamente. Entre os produtos odontológicos que registraram aumento de preço nesta pandemia, o álcool 70 chegou a subir 30%, mas já voltou ao preço normal. Em compensação, os demais itens só registram aumento e não recuo nos preços. No serviço público, os dentistas estão atendendo apenas os casos de urgência e emergência. Na rede particular, os profissionais estão trabalhando normalmente. A maioria está absorvendo o prejuízo. Eu não repassei nada ainda, mas chega um ponto que não vai ter como, né? Mas isso é individual de cada profissional, né? Reforço para o sistema prisional de Santa Catarina. Em visita ao sul do estado, o governador anunciou investimentos na última sexta-feira. O sistema prisional catarinense está mais bem equipado e vai contar com uma nova unidade moderna e humanizada. Na última sexta-feira, após uma visita técnica à futura penitenciária de Tubarão, o governador Carlos Moisés oficializou a entrega de fuzis para a utilização dos agentes e de veículos para o transporte de presos. Ainda anunciou a autorização de convênio no valor de R$1,5 milhão para a pavimentação asfáltica de acesso ao presídio masculino de Tubarão. Hoje aqui mais um momento importante também, nós estamos quase concluindo a segunda obra aqui da penitenciária aqui em Tubarão e ao mesmo tempo entregando veículos, ônibus para o sistema prisional, armamento, fuzis. Estamos entregando viaturas também para o transporte de mulheres que estejam dentro do sistema e que tenham crianças. Acompanhado do secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, o governador conheceu a penitenciária, que em breve deve ser inaugurada. O espaço terá um projeto de reabilitação socioeconômica dos internos por meio do trabalho, incluindo parcerias com o município para a produção de bens e serviços que poderão ser utilizados pela sociedade de Tubarão e região. A complexidade do sistema prisional, ela só dá resultado se a gente estabelecer parcerias. É possível construir o novo, é possível construir mais e melhor. E o exemplo que se dá aqui em Tubarão hoje é de que aquilo que aparentemente parece ser só problema pode ser solução.
e as parcerias estabelecidas entre a Prefeitura de Tubarão com a Secretaria de Administração Prisional, prefeito Juarez Ponticelli, vão no sentido de apresentar soluções para a cidade. Então nós vamos estabelecer uma série de convênios, de parcerias, de oficinas de trabalho que redundem em serviços para a sociedade da cidade. E ele ressaltou os investimentos em equipamentos e transporte para os presos. Estamos iniciando o trabalho com ônibus, com transporte coletivo de presos de maior quantidade, isso é um fato novo. Os equipamentos foram conquistados junto ao Ministério da Justiça, isso é um fato positivo. As viaturas para o transporte de mulheres em todas as situações, inclusive grávidas e com recém-nascidos, para o caso de condenadas, também foram adquiridos com recurso do Tribunal de Justiça, num projeto apresentado pela SAP, o que demonstra que, sobretudo, as parcerias são maiores do que os problemas. O secretário falou ainda sobre a demanda do sistema prisional feminino no Estado. A demanda feminina do Estado está sendo resolvida, não apenas de Tubarão. O sistema é integrado no Estado inteiro. Nós temos cerca de 250 vagas a mais para atender o público feminino, com a construção de novas unidades, com a construção de penitenciárias específicas. E essa demanda, sim, está sendo resolvida e nós vamos honrar o compromisso com a cidade de Tubarão, que nos acolheu há muitos anos atrás, no sentido de devolver aquele espaço para a municipalidade. O prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, mencionou as parcerias do governo do Estado com o município. Pelo volume de parcerias e de soluções que a gente tem construído conjuntamente. Hoje foi mais um dia importante para a nossa cidade. O governador Moisés, quando comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Tubarão, já sonhava com o atendimento de um velho sonho da comunidade de oficinas de ter uma unidade avançada do Corpo de Bombeiros. Hoje fizemos a doação do terreno da Praça das Irmãs Baianas para que o governador possa empreender ali a unidade de oficinas e no convênio do município com os bombeiros vamos já adquirir o caminhão para atender aquela unidade avançada. E agradeceu ainda o empenho com os investimentos no sistema prisional. Aqui também a pavimentação do acesso ao presídio é uma promessa de mais de uma década do governo do Estado e o governador Moisés hoje vem resgatar esse compromisso também, além de outras parcerias que vamos empreender também para implantar aqui nesta unidade uma fábrica de lajotas para que os presos do regime fechado também possam ter a oportunidade de trabalho. Com isso o município vai reduzir o custo das pavimentações, das parcerias. Portanto, são ações importantes que empreendemos aqui hoje, além de tantas outras que estão em curso para fortalecer cada vez mais a nossa cidade e a nossa região. Com essa informação, nós fechamos a edição de hoje do Informe Região. A gente volta a qualquer momento com mais notícias na nossa programação. Uma boa tarde para você.